Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 6 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 6. A adaga tunisiana. Encontrei o inspetor retornando pela porta que levava para a cozinha e as dependências dos empregados. Como está a jovem, doutor? Recuperando-se bem, sua mãe está com ela. Isso é bom. Estive interrogando os empregados. Todos declararam que ninguém esteve na porta dos fundos esta noite. A sua descrição desse estranho foi bastante vaga. Você não poderia nos dar algo mais definido para nos orientar? Receio que não, disse pesaroso. Era uma noite escura, veja você, e o tipo estava com a gola do casaco erguida e o chapéu puxado sobre os olhos. Disse o inspetor. Parece que ele queria esconder o rosto. Tem certeza de que não era um conhecido seu? Respondi que não. Mas não com tanta firmeza quanto deveria. Lembrei-me da impressão de que a voz do estranho me era familiar. Expliquei isso ao inspetor com bastante hesitação. Era uma voz áspera, grosseira, você diz. Concordei, mas me ocorreu que havia algo de quase exagerado nessa rudeza. Se, como o inspetor pensava, o homem quisesse esconder seu rosto, ele poderia igualmente ter tentado disfarçar a voz. Você se incomoda de voltar comigo de novo ao escritório, doutor? Há uma ou duas coisas que eu quero lhe perguntar. Concordei. O inspetor Davis destrancou a porta do saguão. Nós entramos e ele trancou-a novamente. Não queremos ser interrompidos. Ele disse carrancudo. E também não queremos ninguém ouvindo nossa conversa. Do que se trata essa história de chantagem? Chantagem? Exclamei, muito surpreendido. É a imaginação criativa do Parker ou há algum fundo de verdade nisso? Se Parker ouviu alguma coisa sobre chantagem, eu disse devagar. Ele deve ter ficado ouvindo do outro lado da porta, com o ouvido colado no buraco da fechadura. Davis aprovou com a cabeça. Nada mais possível. Veja, fiz umas perguntas sobre como Parker usou seu tempo esta noite. Para dizer a verdade, não gostei do jeito dele. O homem sabe de algo. Quando comecei a interrogá-lo, ele farejou alguma coisa e soltou essa história truncada sobre chantagem. Tomei uma decisão de momento. Estou bem contente que tenha levantado esse assunto, eu disse. Estava tentando decidir se faria ou não uma revelação. Já tinha praticamente decidido lhe contar tudo, mas ia aguardar por um momento mais favorável. Esta é uma boa oportunidade. E então narrei todos os eventos da noite como descrevi aqui. O inspetor ouviu atento, ocasionalmente fazendo uma pergunta. A história mais extraordinária que já ouvi. Ele disse quando terminei. E você disse que a carta desapareceu por completo? Isso parece sério, parece muito sério, realmente. E fornece-nos o que buscávamos, o motivo para o assassinato. Concordei com um gesto de cabeça. Também acho. Você disse que o Sr. Ackroyd levantou uma suspeita de que algum membro da casa estava envolvido. Morador da casa é uma expressão bastante ampla. Você não acredita que o próprio Parker seja a pessoa que estamos procurando? Sugeri. Parece bastante provável. Ele estava, obviamente, escutando atrás da porta quando você saiu. Depois, Srta. Ackroyd o encontrou mais tarde, resolvido a entrar no escritório. Digamos que ele tentou novamente, quando ela já estava fora do caminho. Ele apunhalou Ackroyd, trancou a porta por dentro, abriu a janela, saiu por essa via, deu a volta para uma porta lateral que teria deixado previamente aberta. Que tal? Só uma coisa contra essa teoria. Eu disse devagar.
Se Ackroyd começou a ler esta carta logo depois que saí, como ele pretendia, eu não o vejo permanecendo sentado por mais de uma hora pensando. Ele teria chamado Parker imediatamente, acusando-o, e haveria uma grande confusão. Lembre-se de que Ackroyd era um homem de temperamento colérico. Talvez ele não tenha tido tempo de ler a carta naquele momento, sugeriu o inspetor. Sabemos que ele tinha alguém com ele às 9h30. Se esse visitante chegou assim que você partiu, e depois que ele se foi, senhorita Ackroyd entrou para dar boa noite, bem, ele não poderia ter continuado a ler a carta até próximo das 10. E o telefonema? Parker o fez, com certeza. Talvez antes de ponderar sobre a porta trancada e a janela aberta. Depois mudou de ideia e entrou em pânico e decidiu negar e saber qualquer coisa. Foi assim, acredite. Sim. Gaguejei ainda bastante cético. Enfim, poderemos descobrir a verdade sobre o telefonema a partir da central telefônica. Se foi feito daqui, não vejo como outra pessoa além de Parker que teria o feito. Acredite, ele é nosso homem. Mas mantenha isso em segredo. Não queremos alarmá-lo, ainda até que tenhamos todas as provas. Vou providenciar para que ele não escape. Para manter as aparências, vamos nos concentrar no seu misterioso estranho. Ele se levantou da cadeira da escrivaninha, onde estava escarranchado, e dirigiu-se para a figura imóvel na poltrona. A arma deve nos dar uma boa pista, observou, olhando para cima. É bem singular, uma raridade, eu acho, pelo que parece. Curvou-se examinando o cabo atentamente e o ouvi dar um grunhido de satisfação. Então, com muito cuidado, pressionou suas mãos abaixo do punho e retirou a lâmina do ferimento. Com cuidado para não tocar no cabo, ele a colocou em um grande vaso de porcelana que adornava a lareira. Sim, ele disse, acenando para ela. Uma verdadeira obra de arte. Não deve haver muitas delas por aí. Era de fato um belo objeto, uma lâmina estreita, afiada, e um punho de esmerado trançado de metal curiosa e cuidadosamente trabalhado. Ele tocou na lâmina levemente com o dedo, testando seu gume, e fez uma careta apreciativa. Nossa, que corte! Exclamou. Uma criança poderia enfiá-la em um homem tão facilmente quanto cortar manteiga. Um brinquedo perigoso para se ter por aí. Posso examinar o corpo devidamente agora? Perguntei. Ele acenou com a cabeça. Vá em frente. Fiz um exame detalhado. Bem, disse o inspetor quando terminei. Vou poupá-lo dos termos técnicos. Respondi. Deixaremos isso para o inquérito. O golpe foi dado por um homem destro de pé atrás dele, e a morte deve ter sido instantânea. Pela expressão no rosto do homem morto, eu diria que o golpe foi inesperado. Ele provavelmente morreu sem saber quem era o assaltante. Mordomos podem se esgueirar tão silenciosos quanto gatos, disse o inspetor Davis. Não haverá muito mistério em torno desse crime. Dê uma olhada no cabo da adaga. Eu olhei. Ouso dizer que não sejam evidentes para você, mas eu posso vê-las claramente. Ele baixou sua voz. Impressões digitais. Ele se afastou alguns passos para avaliar o efeito causado. Sim, eu disse calmamente. Achei que seriam. Não vejo por que eu deveria ser considerado destituído de inteligência. Afinal, eu leio histórias de detetive e os jornais, e eu sou um homem bastante capacitado. Se houvesse marcas de dedos do pé no cabo da adaga, bem, isso seria totalmente diferente. Eu teria então demonstrado grande surpresa e espanto. Acho que o inspetor ficou aborrecido comigo por não ter me entusiasmado. Ele pegou o vaso de porcelana e me convidou para acompanhá-lo à sala de bilhar. Quero saber se o Sr. Raymond pode nos dizer alguma coisa sobre esta adaga. Explicou, trancando novamente a porta externa ao passarmos,
Nos dirigimos para a sala de bilhar, onde encontramos Geoffrey Hammond. O inspetor levantou sua prova. Já viu isso antes, Sr. Hammond? Ora, sim, eu acho. Tenho quase certeza que é uma raridade que o Major Blunt deu ao Sr. Ackroyd. Vem do Marrocos, não Tunísia. O crime, então, foi cometido com isso? Que extraordinário. Parece quase impossível, mas dificilmente havia duas adagas iguais. Posso chamar o Major Blunt? Sem esperar resposta, ele saiu apressado. Bom rapaz disse o inspetor. Tem algo de sincero e ingênuo nele. Concordei. Nos 2 anos que Geoffrey Hammond foi secretário do Sr. Ackroyd, eu nunca vira contrariado ou irritado. E ele tem sido, eu sei, um secretário muito eficiente. Um instante depois, Hammond retornou acompanhado do Major Blunt. Eu estava certo, disse Hammond agitado. É a adaga da Tunísia. O Major Blunt ainda não a viu. Objetou o inspetor. Eu reparei no momento em que entrei no escritório, disse o homem calmamente. Você a reconheceu, então? Blunt afirmou com a cabeça. Você não comentou nada, disse o inspetor com suspeita. Momento inapropriado, disse Blunt. Muito problema é causado por se alardar coisas na hora errada. E enfrentou o olhar do inspetor com bastante placidez. Este finalmente deu um grunhinho e desviou o olhar. Levou a adaga até Blunt. Você tem absoluta certeza sobre isso, senhor? Você a identifica positivamente? Certamente, nenhuma dúvida. Onde esta raridade era normalmente guardada? Pode me dizer, senhor? Foi o secretário quem respondeu. Na mesa mostruário na sala de estar. O quê? Exclamei. Os outros me olharam. Sim, doutor, disse o inspetor, encorajando-me. Não é nada. Sim, doutor, disse o inspetor novamente, ainda mais encorajador. É tão insignificante. Expliquei, desculpando-me. Apenas quando cheguei ontem à noite para o jantar, ouvi a tampa da mesa ser fechada na sala de estar. Percebi um profundo traço de ceticismo e suspeita no rosto do inspetor. Como você sabia que era a tampa daquela mesa? Fui forçado a explicar em detalhes, uma longa e tediosa explicação que eu preferia muito ter evitado. O inspetor me ouviu até o fim. A adaga estava nesse local quando você examinou o conteúdo? Perguntou. Eu não sei, disse. Não posso dizer que me lembro de tê-la visto, mas, claro, pode ter estado lá em todo o tempo. Melhor chamarmos a governanta. Observou o inspetor e puxou a campainha. Alguns minutos depois, senhorita Russell, convocada por Parker, entrou na sala. Não creio que eu tenha chegado perto da mesa mostruário, ela disse quando o inspetor lhe fez a pergunta. Eu estava me certificando de que todas as flores estavam frescas. Oh, sim, eu lembro agora. A mesa estava aberta e não deveria estar, então baixei a tampa ao passar por ela. Ela o olhou agressivamente. Entendo, disse o inspetor. Pode me dizer se esta adaga estava no lugar naquele momento? Senhorita Russell olhou para a arma calmamente. Não posso afirmar, respondeu. Não parei para olhar, sabia que a família desceria em instantes e queria sair dali. Obrigado, disse o inspetor. Houve apenas uma ligeira hesitação no seu jeito, como se quisesse ter feito mais perguntas. Porém, senhorita Russell entendeu as palavras como dispensa e deslizou porta fora. Uma mulher bem intratável, imagino, hein? Disse o inspetor, vendo-a sair. Deixe-me ver, essa mesa fica em frente a uma das janelas. Foi o que eu disse, não é, doutor?
Raymond respondeu por mim. Sim, à esquerda. E a janela estava aberta? Ambas estavam entreabertas. Bem, não penso que devemos nos estender mais. Alguém, e direi apenas alguém, poderia se apossar desta adaga quando quisesse e exatamente quando o fez, não tem a menor importância. Voltarei de manhã com o comissário, Sr. Raymond. Até lá, ficarei com a chave desta porta. Quero que o coronel Melrose veja tudo exatamente como está. Sei que ele está jantando fora do outro lado do condado e, acredito, ficará para a noite. Vimos o inspetor levantar o vaso de porcelana. Terei de embalar isto com muito cuidado, observou. Será uma prova importante em vários aspectos. Alguns minutos depois, quando saí da sala de bilhar com Raymond, este deu uma risadinha divertida. Senti a pressão de sua mão em meu braço e segui a direção de seu olhar. O inspetor Davis parecia pedir a Parker sua opinião sobre uma pequena caderneta de bolso. Bastante óbvio, murmurou meu companheiro. Então Parker é o suspeito, não é? Devemos obsequiar o inspetor Davis com nossas impressões digitais também? Ele pegou 2 cartões da bandeja de cartões, limpou-os com seu lenço de seda, me entregou um e segurou o outro. Então, com um sorriso malicioso, os entregou ao inspetor de polícia. Lembranças, ele disse. Lembranças, ele disse. Número 1, Dr. Shepard. Número 2, minha humilde pessoa. O do Major Blunt virá pela manhã. A juventude é bastante alegre. Mesmo o assassinato brutal de seu amigo e patrão não abateu por muito tempo o humor de Geoffrey Raymond. Talvez assim é que deva ser, não sei. Eu perdi essa capacidade de recuperação há muito tempo. Já era bem tarde quando voltei e torcia para que Caroline já estivesse deitada, mas eu deveria ter imaginado. Ela tinha um chocolate quente esperando por mim. E enquanto eu bebia, extraiu toda a história daquela noite. Não falei nada sobre o assunto da chantagem, mas me contentei em dar-lhe os fatos do assassinato. A polícia suspeita de Parker. Eu disse ao me levantar e preparar-me para subir e deitar. Parece um caso bastante claro contra ele. Parker? Disse minha irmã. Absurdo. Esse inspetor deve ser um completo tolo. Imagine, Parker! Acha que sou tola? Com esse pronunciamento obscuro, fomos nos deitar.